O Jason está perguntando sobre tendência da leitura no Brasil, já que somos um país que lê muito pouco. Jason, assim, números. Se você pegar a proporção da população que consegue ler livro, por os mais variados motivos, seja porque tem condição financeira de comprar livro, seja pelas dificuldades, né? Porque nós somos, acho que 90% da população brasileira é uma população que vive com salário mínimo e muitos nem isso têm, que vivem na miséria, né? É, essas pessoas, elas têm dificuldade de acesso à cultura como um todo, né? Mas se você pegar números absolutos, nós somos 220 milhões. Em números absolutos, eu não sei te dizer quantos exatamente são leitores, mas tem uma parcela da população que é leitora com bastante frequência, né? Que tem condição de comprar livro, mas também tem coisas que estão acontecendo, né? Que às vezes muitas não fica muito claro, né? Mas que já acontecem. Então, vou dar um exemplo. Hoje, a meninada, molecada mais jovem aí, tá vindo aí, que frequenta o Wattpad, que posta livro no Wattpad, é gente que está lendo muito. Você tem muito booktuber fazendo muita resenha de livro e tem um público gigantesco, sabe? De 1 milhão de leitores. Então, assim, o público hoje, e eu sou otimista com o futuro de leitores, porque tem muita molecada hoje que está lendo. Mesmo que esteja lendo de graça porque é criança, ou porque é adolescente, ou que está na faculdade que ainda não tem grana para comprar livro, né? Então acabam tendo mais dificuldades, mas já é um público leitor. Daqui 10 anos, essas pessoas vão ter condição financeira de comprar livros, né? Então eu acredito que o futuro do leitor no Brasil está garantido. Inclusive, eu acho que tem mais leitores agora do que tinha, por exemplo, na minha época. Eu, eu acho que tem. Eu lembro que quando eu era moleque, eu não conhecia gente da minha idade que tinha hábito de leitura. Então, eu acho que realmente está crescendo e tem. E outra coisa muito importante que eu acho que é válido. Os governos, tanto o federal quanto os governos estaduais e municipais, eles têm programas de leitura, programas de compra de livros. Então, eles compram livros das editoras e distribuem nas escolas. E isso nos 3 âmbitos: federal, municipal e estadual. Então, assim, já há uma formação de leitores. Então, muitas escolas, elas têm bibliotecas, tanto escolas particulares como escolas públicas, tá? Então, as escolas públicas têm salas de leitura, as escolas recebem muitos livros de governo, e livros bons não é porcaria, tá, gente? É livro bom, é livro que você vê na livraria, você vai numa escola pública, o livro tá lá. Tá lá, e a molecada conserva, a molecada tem o hábito de leitura, e a molecada gosta de ler, sabe? Então, é uma molecadinha que já está crescendo desde pivetinha com livro, com acesso a livro também dentro da escola. É um pouco diferente da minha época, né? Por exemplo, na minha época, eu tô com 45. Na minha época você tinha a coleção Vagalume, né? Que basicamente era a coleção Vagalume, que não tinha mais nada para ler. E os professores também mandavam ler outros livros que eram da literatura brasileira, em geral, né? Então, assim, o acesso era mais restrito, você não tinha tantas obras para ler, né? Era mais... E era meio que... Eu lembro, eu tenho isso dentro de mim, assim, que eu lembro que era... Pode não ser a realidade total, mas eu tenho como uma coisa de... que era meio que obrigado a ler para fazer uma prova ou fazer um resumo. Então, era uma abordagem que não é a mesma abordagem de hoje. Hoje, você não tem que ler para fazer um resumo para dar satisfação ao professor que você leu ou não. É um negócio livre. O aluno pega o livro, leva para casa, lê, devolve, no dia seguinte pega outro, vai ler. O aluno escolhe o que quer ler, ele vai ter um acervo gigante de livros dentro da escola. Então eu acho que assim, é uma política acertada, que essa política não pode acabar, tá? É uma política que deve continuar e é a que está trazendo essa molecada que hoje está lendo adolescente, é a molecada que estava lendo esses livros na escola. Então, na minha opinião, é uma coisa que funciona.